Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para a sequência, então, nossos estudos aí do surgimento da vida no nosso planeta, certo? Hoje chegamos na nossa última aula, então, deste tema, né? Hoje a gente vai tratar sobre a evolução do metabolismo energético, né? Ou seja, em outras palavras, como que os primeiros organismos que surgiram na Terra, eles obtinham o seu alimento. Como que eles se alimentavam naquela época de início de vida? Eles eram autótrofos? Eles eram heterótrofos? Então há uma grande discussão dessas duas formas aí de obtenção de alimento. Tem alguns que defendem a hipótese heterótrofa e outros também, muitos, defendem a hipótese autótrofa, que eu vou mostrar para vocês essas duas hipóteses aí e a gente pode chegar a algumas conclusões aí lá no final, tá? A energia em que todos os organismos precisam para sobreviver provém da degradação metabólica, ou seja, o que é degradação metabólica? Quebrar moléculas, né, para que essas então fiquem menores e que, né, possam ser incorporadas e utilizadas pelas células. É uma molécula grande, uma proteína enorme, não vai aproveitar. Precisa ter o quê? Uma degradação dessa proteína em aminoácidos para que sim a gente consiga, por exemplo, absorver então e depois utilizá-las aí da melhor forma possível pelas nossas células no nosso metabolismo, tá? Nos primeiros seres vivos, esse processo de obtenção de energia pode ter ocorrido de formas diferentes, que eu acabei de falar para vocês. Ou ele pode ter sido o primeiro organismo autótrofo, aquele que produz o seu próprio alimento, né? Ou seja, através de moléculas inorgânicas, ele produz a sua molécula orgânica, né? Para que depois ele possa utilizá-la aí para a formação de energia. Ou ele pode ser heterótrofo, quando ele se alimenta já dessa molécula pronta, faz a degradação e utiliza isso no seu metabolismo, tá? Há basicamente duas hipóteses de como o metabolismo desses primeiros seres vivos era, né? Ou seja, nós temos a hipótese heterótrofa e a hipótese autótrofa. Nós vamos iniciar aqui, então, na hipótese heterotrófica, tá? O que diz essa hipótese heterotrófica? Ou seja, quando o organismo não produz o seu próprio alimento, né? Ele vai buscar essas moléculas já prontas, já formadas para ele adquirir. Então, nesta acredita-se que esse ser vivo, o primeiro que apareceu, tá? Necessita de uma fonte para buscar alimento para extrair energia, tá? Ou seja, vamos relembrar um pouquinho aqui a teoria de Oparin e Haldane, né? E aí, o que a gente lembra da teoria de Oparin e Haldane? Que nós tínhamos o que lá na teoria de Oparin e Haldane? Apenas alguns gases, né? Aqui então está falando que, conforme a teoria de Oparin e Haldane, não tinha oxigênio. Então acredita-se que não tinha como existir um organismo fotossintetizante naquela época, né? Ou um organismo que produzia suas moléculas. Pois a gente sabe o quê? Que o resultado de uma fotossíntese, por exemplo, é a liberação de oxigênio. E como a gente não tinha oxigênio, a gente tinha apenas o que aqui? Gás hidrogênio. A gente tinha vapor de água, né? O que mais? Amônia e gás metano, né? Certo? A gente não tinha oxigênio, então eles se baseiam muito nisso aqui. Organismos eram fermentadores, ou seja, eles obtinham aí a sua energia através da fermentação, ou seja, é uma parte da respiração celular, apenas a primeira. Eles faziam uma quebra parcial, então, dessa molécula orgânica que eles adquiriam, tá? A fermentação era anaeróbia, ou seja, sem oxigênio, né? A gente sabe que na respiração celular, a última etapa da respiração celular, ela necessita o quê? De oxigênio. Então, se não tinha oxigênio naquela época, não tinha como fazer respiração celular. Então, por isso, todos eram fermentadores,
tá? Segundo a teoria de Oparin e Haldane, na Terra primitiva, tínhamos a formação de muitas moléculas orgânicas, como nós já vimos em aulas anteriores, né? A formação era constante de moléculas orgânicas, que estas então serviam de alimento para esses primeiros organismos aí. Então eles se alimentavam do quê? Dessas moléculas orgânicas que se formavam aí nesse ambiente primitivo, tá? Aqui a gente tem apenas uma representação então da fermentação, né? Que a gente pode perceber o quê? A gente tem a glicose quebra em 2 ácidos pirúvicos, né? Que na verdade, se nós pensarmos, é a primeira etapa de uma respiração celular. E ele só vai fazer esta etapa aqui, até porque a última etapa, né, a cadeia respiratória, necessita de oxigênio que não existe, segundo essa hipótese, nesse ambiente aqui, né? Outra coisa que nos chama a atenção é a produção apenas de 2 ATP, 2 adenosinas trifosfato, que é a nossa molécula energética, tá? Com o passar do tempo, o número de células foi aumentando muito, gerando competição pelo alimento que ficou muito escasso. Então, se a produção de matéria orgânica é a mesma e os organismos vão aumentando, é lógico que vai ter uma escassez dessa molécula orgânica e vai fazer o quê? Ter uma certa competição por alimento. Eles vão ter que competir. O que antes tinha em abundância, né? Estavam todos vivendo bem, só que com a reprodução, né? Começou a aumentar essa população, né? Houve então o quê? Uma escassez de alimento, tá? Começou a demanda de alimento ficar muito grande, a produção não mudou, né? Na verdade, ela passou a diminuir, né? E acabou dando problemas aí, começou a gerar competição por alimento. Também o próprio resfriamento do planeta acabou acarretando em uma menor formação de matéria orgânica. Então, além de o aumento de número de indivíduos, a produção diminuiu. E aí começou a faltar alimento para esses organismos aí. E aí muitos deles morreram por falta de alimento. Porém, alguns adquiriram, através de mutações genéticas, a capacidade de realizar fotossíntese. E aí a gente chega naquela teoria da Lynn-Margulis, que a gente trabalhou na aula passada, dizendo que o cloroplasto era um organismo que tinha vida independente de outros, né? Ou seja, era um organismo que se especializou em fazer fotossíntese, tá? E aí, o que a gente tem na fotossíntese? Aqui a gente tem a equação da fotossíntese. O que chama atenção aqui é o quê? Imagina, naquela época só tinha aqueles 4 gases. E aí apareceu esses organismos aí, né, que começaram a fazer fotossíntese. E aí começou a aparecer no ambiente o quê? O oxigênio. Tá? Começou a aparecer o oxigênio. Então, a partir daqui começou a aparecer oxigênio no ambiente. Com a grande disponibilidade de oxigênio no ambiente, surgiram então os primeiros respiradores, ou seja, as mitocôndrias, né? Os organismos de vida livre, que hoje a gente chama de mitocôndria. Mas eles passaram a fazer o quê? Respiração celular. Ao invés de fazer fermentação, que é uma quebra parcial dessa molécula orgânica, eles passaram a fazer todo o ciclo de respiração. Por quê? Porque a respiração precisa de oxigênio. Tá? Ela tem essa necessidade de oxigênio. Só que a grande vantagem dos respiradores é que eles produzem 30 ATPs. 32 ATPs. Tá? Muito diferente dos 2 que eram produzidos pelos fermentadores, o que é uma grande vantagem, então, né? E a respiração, claro, né, passou a ser aeróbia, ou seja, por causa da presença do oxigênio, tá? Então, nós tivemos o quê? Ele absorvendo esse oxigênio, fazendo a sua respiração e liberando aí, então, para o ambiente de volta o CO2, que é importante, então, também para
própria fotossíntese, né? A fotossíntese ela necessita então desse CO2. O processo de respiração é um processo muito mais energético se comparado à fermentação. Como eu falei para vocês, fermentação 2 ATPs e a respiração 30 ATPs, muito maior, né? Em relação a ele produz basicamente, muito mais do que a fermentação, tá? Então é um processo muito mais energético. Em resumo, podemos destacar então que os primeiros seres vivos foi fermentador, depois surgiram os fotossintetizantes e por último então os respiradores. Fermentadores não precisa de O2, os fotossintetizantes também não precisam de O2 para realizar a fotossíntese, porém eles liberam O2. E os respiradores precisam então de O2. Então é uma sequência que a gente pode dizer que houve, né? Os primeiros então eram fermentadores, aí surgiram os fotossintetizantes e por último surgiram os respiradores e tem-se então a teoria da endossimbiose, que um acabou fagocitando o outro e a complexidade a gente consegue ver nos dias atuais aí das células, tá? Então, a hipótese heterótrofa, ela diz justamente que os primeiros seres vivos faziam desta maneira aí. E aí foi surgindo os demais, tá? A partir do primeiro heterótrofo, tá? Agora a gente vai ver a outra hipótese, que é a hipótese autótrofa, que inclusive é a mais aceita, né? Por vários motivos que eu vou falar para vocês aqui. Acredita-se então que os primeiros seres vivos eles não se alimentavam dessas moléculas orgânicas. Muito pelo contrário, eles mesmos produziam sua energia através de alguns processos que eles realizavam. Tá? Nos dias mais atuais, é a mais aceita e defendida por muitos pesquisadores. Nesta, acredita-se que o primeiro organismo produzia sua própria molécula orgânica. Né? Então, ele produzia a sua fonte energética. E alguns pontos aqui a gente vai observar aqui e vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro deles, a Terra era um ambiente instável. Lembra que eu falei para vocês? Muito quente, não tinha como ter um ser vivo ali, né? Vivendo ali em cima da Terra, porque era algo extremamente hostil, né? Muitas tempestades, muito quente, né? Constantemente bombardeada por meteoros, né? E radiação solar. Então era um ambiente muito hostil para qualquer ser vivo viver ali, né? Segundo essa hipótese, praticamente impossível ter um ser vivo ali naquele ambiente. E essa hipótese ela pontua que o quê? Que esses seres, os primeiros seres, eles viviam no assoalho marinho, ou seja, lá no fundo marinho. Nas profundezas marinhas o ambiente estaria mais protegido, né? De fato, realmente, levando em conta que na superfície nós tínhamos esse tipo de ambiente muito hostil, o fundo marinho, né, seria realmente um lugar, né, que eles estariam mais protegidos dessas intempéries aí, tá? O que aumentou a credibilidade dessa hipótese foi o que? A descoberta de algumas fontes em 1977, onde foram coletadas aí várias bactérias autótrofas nesse lugar, tá? Então, isso aqui reforçou muito essa teoria, essa hipótese, desculpa, né? E aí, por isso que ela é muito bem aceita, talvez um pouquinho mais do que a outra, né, que a gente viu, mas muito por causa dessas descobertas, dessas fontes termais em 1977, tá? Esses primeiros seres eram quimiosintetizantes, eles não eram fotossintetizantes, até porque fotossintetizante eles precisam do quê? Da presença da luz, né? Fotoluz. Eles eram quimiosintetizantes, ou seja, eles sintetizavam moléculas a partir de processos químicos, né? De moléculas inorgânicas, eles conseguiam obter então a formação das
suas moléculas orgânicas. Nas fontes termais não chega a luz necessária para um processo fotossintético, que eu expliquei para vocês. E desta forma as bactérias utilizam reações químicas para sintetizar então a sua matéria orgânica. Então eles pegavam aí algumas moléculas, faziam a quebra e através desta energia que eles obtinham, né, dessas reações químicas, eles conseguiam a energia necessária para montar a sua molécula orgânica, tá? Logo após surgiram então os fermentadores, né, que utilizam a glicose produzida pelos quimiosintetizantes. O que está dizendo aqui? Surgiram os quimiosintetizantes lá, que a partir de reações químicas eles conseguiam produzir os açúcares necessários aí, né, a glicose, ou seja, a sua molécula orgânica, e esses outros organismos, os fermentadores, eles se alimentavam então deste açúcar, dessa glicose produzidas pelos quimiosintetizantes. Ou seja, nós tínhamos os autótrofos aqui e depois surgiram os fermentadores, que seriam os heterótrofos, tá? Então, primeiro esse, depois surgiram os heterótrofos, e aí o que aconteceu? Por sua vez, os fermentadores, então, eles liberam o CO2, no processo de fermentação eles liberam o CO2, tá? Liberam CO2 para a atmosfera, ó. Até eu vou voltar aqui nessa representação aqui, ó, da fermentação, né? Nós temos a produção do ATP, mas nós temos a liberação de CO2 para a atmosfera, que só tínhamos na época 4 gases, depois surgiu mais um, que era o CO2, a partir desses fermentadores aí, tá? Permitindo o surgimento dos fotossintetizantes. Se você lembrar dos fatores para fotossíntese, quais são? Água, né, que tinha muito, em abundância, luz e qual que é o outro? CO2. Se algum desses não estiver presente, não ocorre fotossíntese. Então, ele tinha tudo isso disponível, então surgiram os fotossintetizantes. Os fotossintetizantes, eles absorvem, né, de uma maneira meio generalizada, absorvem todos esses fatores e liberam o que para o ambiente? Uma grande quantidade de O2, né? A partir da quebra, então, da molécula de água para a formação da glicose, sobra O2 que esse organismo libera para o ambiente e que é importante para os respiradores, que eles pegam essa molécula que foi produzida e quebram ela. Só que para quebrar ela, os respiradores precisam de oxigênio, certo? Então, pela hipótese autotrófica, o que a gente tem? O primeiro organismo é autótrofo, anaeróbio, ou seja, não fotossintetizante, mas sim quimiosintetizante, através de reações químicas. Reações químicas, ele produz, então, a sua molécula energética. Ele produz o quê? A molécula orgânica, a glicose, tá? E depois surgiram, então, os fermentadores, que são os heterótrofos. Tá? E que esses, por sua vez, liberam no seu processo de fermentação o CO2, que é importante para os fotossintetizantes, que surgiram logo depois, que eles necessitam do CO2 e liberam o quê? O2, liberando o O2, que é importante para os respiradores. Então surgem os primeiros organismos que de fato são aeróbios, que necessitam de oxigênio para concluir o seu processo metabólico, né? Beleza? Ok? Pessoal, chegamos no fim aqui. Vimos hoje aí as duas hipóteses para esse metabolismo. Vimos a hipótese
heterotrófica, né, que diz que o primeiro organismo ele precisava daquelas moléculas orgânicas para se alimentar, e a hipótese autótrofa, que diz que os primeiros seres viviam no fundo do mar, né, dos primeiros mares que surgiram, né, e que eles mesmos produziam, através de reações químicas, a sua matéria orgânica, ou seja, o seu açúcar. Para quê? Para que dele, então, ele obter os ATPs necessários aí para o seu metabolismo. Então, são duas hipóteses, onde a hipótese autótrofa é um pouco mais aceita do que a heterótrofa, pelo fato de que foi descoberto muito recentemente algumas bactérias que vivem nesse local, argumentado nessa hipótese autótrofa, que é lá no assoalho marinho, lá nas fontes termais, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido, né? E que eu possa ter contribuído aí para o crescimento do seu conhecimento, tá bom? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, né? De alguma forma, meus contatos estão todos aí, podem comentar aí na aula também, né? E desejo vocês aí bons estudos e a gente se encontra então na nossa próxima aula.